Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. A casa é o centro da vida de Ramon, Afef e Naval. Na verdade não é bem uma casa, é quase apenas a ruína de uma casa na cidade de Homs, na Síria, desde que uma bomba atingiu o prédio onde viviam logo nos primeiros anos da guerra. Os três irmãos são já idosos e só conseguem sobreviver graças à ajuda da igreja local e de instituições como a Fundação AIS. E, claro, da vizinha que mora no andar de cima e que todos os dias faz questão de os visitar. Esta é apenas uma das histórias, das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança. Isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos com a Catarina Martins de Betancourt, como habitualmente, aliás, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O condenado por blasfémia, o ex-governador cristão de Jakarta, a capital da Indonésia, vai ser agora libertado ainda este mês, em janeiro. Basuki Purnama, mais conhecido como Ahok, que está a cumprir uma pena de 2 anos de prisão por blasfémia, será libertado no próximo dia 24 de janeiro, graças a uma amnistia de Natal, quando lhe faltam cumprir menos de 4 meses do tempo total da sentença. Um tribunal indonésio considerou Ahok culpado de difamação do Islão durante a campanha eleitoral de 2016 para a reeleição do cargo de governador, eleição que, de qualquer forma, ele acabaria por perder. Estamos a falar da Indonésia, de um caso concreto de perseguição a um cristão que ainda por cima ocupa um lugar de destaque neste enorme país muçulmano. E o que é que diz, Catarina, o último relatório da Fundação AIS sobre a Indonésia? Bom, Paulo, no último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo de 2018, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que é referente ao período entre junho de 2016 e junho de 2018, a Indonésia é vista com preocupação. É um dos países até que está pior classificado. Em traços gerais, Paulo, a Fundação AIS classifica os países onde há incidentes referentes à liberdade religiosa de 3 formas. Portanto, a situação face ao período anterior, ao relatório anterior, mantém-se ou igual, ou melhora, ou piora. E, portanto, no caso da Indonésia, de facto, a situação piorou, Paulo. E são referidos alguns casos em concreto? Sim, Paulo, eu tenho aqui comigo o sumário executivo deste relatório da liberdade religiosa no mundo 2018, que é um resumo do mais importante que se falou relativamente a cada um destes países, e relativamente à Indonésia, Paulo, o relatório registra de facto um ataque a 13 de maio de 2018 contra 3 igrejas em Surabaya, que causaram 13 mortos e dezenas de feridos, além também de incidentes contra elementos da comunidade budista e também muçulmanos xiitas. Depois da Indonésia, vamos até Hong Kong, a antiga colónia britânica. A comunidade cristã foi confrontada logo nos primeiros dias do ano, no dia 3 de janeiro, com o anúncio da morte do bispo Michael Young, que tinha sido hospitalizado pouco tempo antes. Consequência direta desse falecimento, o Vaticano nomeou o cardeal John Tong, que presidiu a peregrinação internacional a Fátima em maio do ano passado, como administrador apostólico da Diocese de Hong Kong, até à nomeação formal do novo bispo. Esta questão da nomeação do novo bispo para Hong Kong é extremamente sensível, pois volta a trazer para a primeira linha da informação o acordo provisório assinado entre a Santa Sé e Pequim para a nomeação dos bispos católicos para a China. Sinal de que esta questão é sensível. Hong Kong viveu, ainda na véspera de Natal, diversas manifestações de apoio, Catarina, aos cristãos perseguidos na China. Exatamente, Paulo. O protesto, portanto, nesta antiga colónia britânica, ocorreu na véspera de Natal, tendo reunido, segundo os organizadores, cerca de meia centena de milhares de pessoas. E estes protestos foram convocados através das redes sociais e são, de facto, um exemplo de como esta questão da liberdade religiosa na China preocupa e está a ser seguida, de facto, em Hong Kong. O dado mais importante a reter é que esta manifestação, este protesto, se quisermos, pretendeu ser um gesto de solidariedade para com as comunidades cristãs vítimas de intolerância religiosa na China, precisamente numa altura em que se registou um aumento das políticas repressivas por parte das autoridades de Pequim. Vamos agora recordar, Catarina, aos nossos telespectadores, alguns desses episódios de restrição, digamos assim, da liberdade religiosa na China.
De facto, Paulo, nas últimas semanas, antes das festividades de Natal, foram suprimidas ou fortemente restringidas em pelo menos 4 cidades chinesas as atividades relacionadas com esta época tão importante para a comunidade cristã. Portanto, em diversas cidades, por exemplo, desapareceram do espaço público as árvores de Natal, as luzes, os sinos. Em alguns casos, a polícia fez mesmo circular avisos dizendo que, portanto, instituições como hotéis, lojas, não podiam ter estes símbolos, estes adereços, estas decorações, não é? Que fazem lembrar e que relembram o Natal e que são típicas desta altura. E depois houve, por exemplo, cidades, como por exemplo Langfang, na província de Hebei, portanto na zona norte do país, em que as autoridades municipais ordenaram mesmo a retirada de todas as decorações de Natal e proibiram que as lojas vendessem inclusive produtos alusivos a esta época. Já aqui falámos de 2 países, Indonésia e China, relacionados com 2 situações diferentes, mas que revelam casos concretos relacionados com a perseguição aos cristãos. No início do ano, é tradição o Papa receber os embaixadores creditados na Santa Sé. Este ano não foi exceção. O discurso do Papa ao corpo diplomático é sempre uma peça importante para se perceber as prioridades da Santa Sé face às questões da política internacional. Vamos agora rever o essencial desse discurso em que o Papa vai referir alguns países sobre os quais está mais preocupado e que, curiosamente e com frequência, fazem parte do alinhamento do nosso programa. Que países são esses? O Iémen, a Ucrânia, a Síria, Nicarágua, a Venezuela, o Iraque, a República Centro-Africana, Níger, Nigéria, Mali, Camarões, Eritreia, Etiópia e Sudão do Sul. Vamos agora ver o Papa Francisco no registro dos nossos colegas da Rome Reports. É provavelmente um dos discursos mais importantes que o Papa pronuncia. É a tradicional saudação do Ano Novo ao corpo diplomático, creditado junto da Santa Sé, o momento em que Francisco aproveita a presença de representantes de todo o mundo para marcar os êxitos e denunciar os erros da política internacional. Primeiro, o Papa criticou a globalização desorganizada, em parte devido ao surgimento de tendências nacionalistas e políticas nacionais cada vez mais sectárias. Considera importante que, no momento atual, existe o desejo de um diálogo sereno e construtivo entre os Estados, embora seja evidente que as relações entre a comunidade internacional e o sistema multilateral como um todo estão a passar por momentos difíceis. Isto ocorre com o ressurgimento de tendências nacionalistas que minam a vocação das organizações internacionais, como espaços de diálogo e encontro para todos os países. Com o reemergere di tendências nacionalísticas che minano la vocazione delle organizzazioni internazionali ad essere spazio di dialogo e di incontro per tutti i paesi. Por essa razão, ele defendia uma diplomacia multilateral em vez do domínio dos fortes sobre os fracos e também lançou um apelo aos políticos. Di non limitarsi a cercare. A política precisa de estar voltada para o futuro e não se limitar apenas a procurar soluções de curto prazo. Um bom político não deve ocupar espaços, mas deve iniciar processos. Ele é chamado a fazer prevalecer a unidade sobre o conflito, baseada na solidariedade, entendida no seu sentido mais profundo e desafiador. Significado più profondo e di sfida. Francisco recordou as guerras de Iêmen, de Ucrânia e especialmente a de Síria. O Papa Francisco recordou as guerras no Iêmen, na Ucrânia e especialmente na Síria e nos milhões de refugiados que essas guerras geraram, muitos deles cristãos. Por isso, insistiu na necessidade dos cristãos permanecerem no Médio Oriente. É extremamente importante que os cristãos tenham um lugar no futuro da região e, portanto, eu encorajo aqueles que procuram refúgio noutros lugares para fazerem o possível de forma a poderem voltar para as suas casas e para manter e fortalecer os laços com as suas comunidades de origem. O Papa pediu novamente às nações para não fecharem as suas portas às pessoas forçadas a fugir de suas casas. Todo o ser humano anseia por uma vida melhor e mais feliz, e o desafio da migração não pode ser resolvido com a lógica da violência ou das pessoas descartáveis, nem com soluções parciais. O Papa lamentou outros flagelos que violam os direitos humanos, como o abuso sexual de menores e a violência contra as mulheres, bem como as consequências da mudança climática, e também usou palavras duras contra o comércio das armas e a sua influência na política internacional.
As relações internacionais não podem ser dominadas por forças militares, pela intimidação recíproca, pela ostentação de arsenais militares. O Papa Francisco também não quis esquecer a situação dramática enfrentada pelas populações em países como Nicarágua, Venezuela, Iraque, República Centro-Africana, Níger, Nigéria, Mali e Camarões. No entanto, também elogiou os acordos históricos entre a Eritreia e a Etiópia e os tímidos sinais de paz no Sudão do Sul, bem como na Península Coreana. Finalmente, lembrando que este ano, 2019, marca o 30º aniversário da queda do Muro de Berlim, o Papa desejou que a Europa não se sentisse tentada a construir novos muros. O Egito não foi mencionado pelo Papa neste encontro com os embaixadores creditados na Santa Sé, mas seguramente que é um dos países que mais preocupará o Santo Padre, até pelas constantes ameaças que se têm feito sentir junto da comunidade cristã. Aliás, a ameaça terrorista fez reforçar a segurança militar junto das igrejas cristãs nas principais cidades do país nas últimas semanas por causa das festividades do Natal, que no Egito se celebrou a 7 de janeiro. E havia razão para isso. Dias antes, Catarina, e nós temos imagens desse episódio que estamos a mostrar, dias antes do Natal, só graças à intervenção de um polícia não ocorreu uma tragédia numa igreja. Precisamente, Paulo. De facto, o incidente aconteceu na igreja de Nasr City e o agente da polícia que tentou desativar a bomba acabou por falecer. Essa explosão fez aumentar ainda mais os receios das autoridades, até porque no dia 7 de janeiro foi inaugurada com pompa e circunstância a nova Catedral da Natividade, numa área que irá constituir a nova capital administrativa do Egito, situada numa região desértica a cerca de 45 km a leste do Cairo. O Santo Padre enviou uma mensagem não só ao líder da Igreja Copta Ortodoxa, o Papa Tavedros II, como ao Marshal al-Sisi, o Presidente da República. Vamos já ver essa mensagem centrada no dom da paz e da prosperidade. Mas antes disso, e para se compreender melhor as suas palavras, é preciso recordar que os cristãos do Egito têm sido vítimas de constantes ataques. E um dos mais recentes e brutais ocorreu, Catarina, em novembro. Sim, em novembro, quando um grupo de terroristas abriu fogo contra um pequeno autocarro, com peregrinos que regressavam do Mosteiro de São Samuel, numa região desértica da Diocese de Minia. Portanto, o ataque causou 7 mortos, 6 dos quais pertencentes à mesma família, e ferimentos em quase 2 dezenas de cristãos. O ataque foi logo reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, que, tal como outros grupos jihadistas, têm reclamado a maioria dos incidentes, destes ataques contra a pequena minoria da comunidade cristã. E já antes disso tinha ocorrido um outro ataque em tudo semelhante, também contra outro grupo de peregrinos que também se dirigiam para este Mosteiro de São Samuel. Exatamente, Paulo, foi já em maio de 2017 e esse ataque acabou ainda por se revelar ainda mais mortífero do que este, com quase 13 dezenas de vítimas. Mas ainda nesse ano de 2017, Paulo, mas neste caso em abril, no domingo de Ramos, 2 atentados em 2 igrejas coptas causaram cerca de 7 dezenas de mortos e mais de uma centena de feridos. A história recente da Igreja no Egito é mesmo uma história também de perseguição, de violência e de martírio. Há pouco disse que o Papa Francisco enviou uma mensagem a propósito da inauguração da nova Catedral da Natividade no Cairo. Vamos agora escutar as palavras do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buon Natale e felice anno nuovo. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Com alegria, saúdo a todos vós na alegre ocasião da dedicação da nova Catedral da Natividade, construída na nova capital administrativa. Que o Príncipe da Paz dê ao Egito, ao Médio Oriente e ao mundo inteiro o dom da paz e da prosperidade. Dirijo uma saudação especial ao meu tão querido irmão, Sua Santidade, o Papa Tavedros II, e à querida Igreja Copta Ortodoxa, que soube dar um verdadeiro testemunho de fé e de caridade, mesmo nos momentos mais difíceis. Queridos irmãos e irmãs, vocês têm mártires que dão força à sua fé. Obrigada pelo seu exemplo. Uma saudação diferente dirijo ao governo egípcio e ao Sr. Presidente Abdel Fattah al-Sisi. Que da nova catedral possa subir sempre o agradável culto a Deus no alto dos céus e descer a bênção e a paz na terra para todos os homens que Deus ama. Um Feliz Natal.
A perseguição aos cristãos, de que temos vindo aqui a falar, no Egito, na China e na Indonésia e em todos os outros países que o Papa referiu no encontro com o corpo diplomático acreditado no Vaticano, é uma realidade incontornável nos dias de hoje. E de tal forma que o governo britânico decidiu, e esta é uma grande notícia que merece todo o destaque, o governo britânico decidiu aumentar o apoio que é prestado às comunidades cristãs que são perseguidas, vítimas de abuso, que são alvo de atentados. Já vamos falar desta iniciativa de Londres. Antes vamos recordar o essencial do último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, publicado em novembro pela Fundação AES e que a Catarina aqui há pouco referiu, em que se faz este retrato deste mapa-mundo da violência religiosa. Em muitos países, a liberdade religiosa não é um conceito, é uma questão de sobrevivência. Muitas pessoas são mortas simplesmente por pertencerem à religião errada. Outras desapareceram e ainda maior é o número das que foram presas indefinidamente. Através de um trabalho de investigação ao longo de 2 anos, de 2016 a 2018, o relatório da liberdade religiosa no mundo da AIS procura salientar regiões do mundo onde a perseguição religiosa limita os direitos dos cidadãos na prática da sua fé e indica a melhoria ou o declínio da liberdade religiosa em cada país. Ao analisar 196 países, o relatório encontra provas de violações significativas à liberdade religiosa em 38 países. Entre estes, a situação de grupos minoritários nos últimos 2 anos tem piorado em 18 países, quase metade. Em muitos dos principais infratores, incluindo a Coreia do Norte, a Arábia Saudita e a Eritreia, a situação já era tão má que dificilmente poderia piorar. A situação da liberdade religiosa melhorou apenas em 2 países, Iraque e Síria, ambos principais infratores em 2016. Uma tendência que está a surgir é a da repressão da liberdade religiosa por parte de cada vez mais regimes autoritários no mundo. Este nacionalismo agressivo, hostil para com as minorias religiosas, tem piorado ao ponto do fenómeno ser denominado de ultranacionalismo. Entre estes, a Índia é particularmente significativa. Relatório após relatório, destacam-se atos notórios de violência contra as minorias religiosas, especialmente os cristãos e muçulmanos, revelando o aparecimento de uma forma de nacionalismo hindu particularmente agressiva, denominado Hindutva. Na China, nos 2 últimos anos, o governo comunista tem adotado renovadas medidas para reprimir grupos religiosos considerados resistentes às autoridades comunistas. Em Myanmar, em setembro de 2017, o regime nacionalista budista iniciou uma importante ofensiva militar contra muçulmanos Rohingya, levando mais de 700 mil pessoas a fugir para o vizinho Bangladesh, juntando-se aos 200 mil que já lá estão refugiados. O nacionalismo religioso tem provocado uma crescente intolerância contra minorias religiosas na Rússia e no Quirguistão, resultando na redução da sua classificação à categoria de discriminação. Também na Turquia, em resposta ao golpe de Estado falhado de julho de 2016, grupos religiosos minoritários têm estado cada vez mais sob renovada pressão. Embora desde 2016 a ameaça militar no Iraque e na Síria por parte de grupos radicais islâmicos, incluindo o ISIS e a Al-Qaeda, tenha diminuído, a mentalidade prevalece, continuando a ameaçar as minorias religiosas e, através da consequente crise de refugiados, a estabilidade dos países vizinhos. Desde então, a ameaça do Islão fundamentalista tem-se espalhado para outros países, como por exemplo a África, onde uma nova frente de fundamentalismo islâmico, apoiada em parte pelos Estados Árabes, está a eclodir com consequências devastadoras para as minorias religiosas, especialmente para os cristãos. No período sob escrutínio, há, no entanto, raios de esperança. A perda de território apoderado pelos grupos extremistas na Síria e no Iraque reflete perdas semelhantes às experimentadas por outros grupos radicais, como o Boko Haram no norte da Nigéria, bem como um declínio brusco na violência islamita militante, tanto na Tanzânia como no Quênia. A estabilidade resultante da derrota militar destes grupos tem permitido aos grupos religiosos minoritários considerarem o regresso às suas casas. Por exemplo, no Iraque, desde junho de 2018,
Os relatórios indicam que quase 50% do número total das pessoas que tinham fugido de Caracós tinham regressado àquela cidade. Embora em algumas regiões o fundamentalismo islâmico tenha sido afastado, noutras tem aumentado. O relatório revela um aumento de ataques terroristas no Ocidente, especialmente na Europa. Como demonstram estes ataques, a ameaça causada pelo extremismo tornou-se agora universal, iminente e sempre presente. Como tal, esta ameaça, indicada no relatório como terrorismo de proximidade, arrisca a criar uma cultura de suspeição e desconfiança, potencialmente fraturando sociedades que outrora eram harmoniosas. Apesar de provas a favor da crescente ameaça de fundamentalismo religioso por todo o mundo, até à data pouco se tem feito para converter as palavras de preocupação em agenda para defender e apoiar a liberdade religiosa. Os factos no relatório demonstram que há uma barreira de indiferença por trás da qual o sofrimento da minoria religiosa passa muito despercebido. A iliteracia religiosa e a apatia cegam o Ocidente para o aumento da perseguição perpetrada pelo crescente ultranacionalismo e extremismo contra grupos religiosos minoritários. Como afirmou o cardeal Dieudonné Nzapailanga, arcebispo de Bangui, ou somos bem-sucedidos em restaurar a paz, ou então iremos desaparecer. E isto só é possível se a liberdade religiosa for entendida, aceite e defendida. Como disse há pouco, o governo britânico pretende rever a sua política externa no que diz respeito à solidariedade efetiva para com os cristãos perseguidos no mundo. Jeremy Hunt, que tem a pasta dos negócios estrangeiros no governo de Theresa May, decidiu que o Reino Unido deve ter um compromisso mais efetivo para com essas comunidades e encomendou um estudo nesse sentido, Catarina, ao bispo anglicano de Truro. Sim, Paulo, de facto neste estudo, agora encomendado ao reverendo Philip Mount Stephen, e que deverá ser apresentado até à Páscoa, irá garantir, assegurou Jeremy Hunt, numa mensagem divulgada logo a seguir ao Natal, que o nível de apoio fornecido pelo Reino Unido esteja alinhado com o sofrimento dos cristãos. No documento que agora vai ser elaborado, serão feitas recomendações ou medidas práticas que o governo pode tomar para melhorar o apoio aos cristãos perseguidos. Mas esta decisão não faz, no entanto, esquecer o facto de Londres não ter concedido, por exemplo, asilo à Asia Bibi. Pois não, e isso foi logo relembrado, logo quando houve esta proposta, não é, avançada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, de facto, escutam-se críticas, não é, em alguns setores da sociedade britânica, pelo facto de Londres não ter oferecido asilo à Asia Bibi, portanto, esta cristã paquistanesa que passou 8 anos no corredor da morte e que depois de ter sido condenada por blasfémia. E que se encontra ainda no país, onde tem sido alvo de inúmeras ameaças, apesar do Supremo Tribunal de Justiça a ter ilibado de todas as acusações. E chegados aqui, vamos falar do Paquistão. Vamos continuar a falar de Asia Bibi. Para já, a notícia é de que cerca de 500 líderes muçulmanos assinaram uma declaração em favor desta mulher que passou 3.421 dias na cadeia por ter bebido apenas um copo de água de um poço. E, precisamente, Catarina, o que é que diz esta declaração tornada pública no mês de janeiro? Bom, é uma declaração em que mais de 500 imãs, portanto, ou seja, os líderes religiosos muçulmanos, condenam a violência e a discriminação contra as minorias religiosas, nomeadamente os cristãos, afirmando que matar sob o pretexto da religião é contrário aos preceitos do Islão. Esta tomada de posição, já conhecida como a Declaração de Islamabad, representa um significativo apoio à Asia Bibi. Precisamente, Paulo. De facto, nesta declaração de Islamabad, os clérigos solicitam aos responsáveis judiciais do Paquistão para fazerem uma avaliação final do caso desta mulher, da Asia Bibi, a medida que deve acontecer, segundo estes clérigos, com a máxima prioridade e de forma a que seja rapidamente concluído todo este processo. É preciso recordar que Asia Bibi foi ilibada de todas as acusações pelo Supremo Tribunal de Justiça no dia 31 de outubro. Mas houve logo de seguida inúmeras manifestações organizadas por movimentos radicais que pretendem a todo o custo que ela seja mesmo enforcada.
Em consequência dessas manifestações, que chegaram a paralisar por alguns dias algumas das principais cidades paquistanesas, as autoridades aceitaram que a sentença de Asia Bibi deveria ser alvo ainda de uma avaliação final. Desde então, e apesar de declarada inocente, Asia Bibi ainda não foi verdadeiramente libertada. De facto não, Paulo, portanto, desde então, desde que o Supremo a ilibou de todas as acusações, a Asia Bibi está com o marido, em parte certa no Paquistão, debaixo de fortes medidas de segurança, pois continua a pender sobre ela e sobre a sua família a condenação à morte por parte destes grupos extremistas. Na declaração de Islamabad, de que temos vindo aqui a falar, os clérigos abordam ainda outros temas, como a ameaça do terrorismo, e declaram que o ano de 2019, que agora começou, deve representar uma viragem no combate a este flagelo que provocou a morte no Paquistão de cerca de 600 de pessoas apenas no ano passado. Esta tomada de posição dos clérigos muçulmanos ocorre depois do arcebispo de Lahore, Dom Sebastian Francis Shaw, ter proclamado também o ano de 2019 como o ano de diálogo. Mas que proclamação foi esta, Catarina? Bom, Paulo, com esta proclamação, Dom Sebastian Shaw pretende, de facto, dar este sinal claro de que é possível e necessário estabelecer estas pontes na sociedade paquistanesa e que a religião nunca deve ser um obstáculo para o diálogo. Portanto, ele, na sua declaração, este bispo de Lahore, esclarece que se trata do diálogo entre marido e mulher, pai e filhos, entre sacerdotes e grupos paroquiais, mas também com pessoas de outras religiões. Portanto, este diálogo religioso é essencial, segundo o bispo de Lahore, Dom Sebastián, e diz que é principalmente essencial entre as comunidades cristã e muçulmana. Muito bem. Dom Sebastián, que há precisamente um ano esteve em Portugal, defende a promoção do diálogo para a pacificação da sociedade paquistanesa. Eu disse que ele esteve há um ano em Portugal e há um ano nós entrevistámos-lo. E já na altura, Dom Sebastián falava no diálogo interreligioso como caminho para a paz. Vamos agora rever um excerto dessa entrevista, numa altura em que eu lhe perguntei se, perante tantas ameaças que se fazem sentir contra os clérigos, contra os bispos, contra os padres no Paquistão, ele tinha ou não tinha medo? Por exemplo, sendo bispo no Paquistão, tem medo? Sim, na realidade o medo existe, sem dúvida. Existe? Sim, existe. Mas ao mesmo tempo digo ao nosso povo, nascemos no Paquistão e não devemos ter medo, para que o medo não nos paralise. Por isso, temos de ser a luz do mundo, disse Jesus. É neste lugar e também é difícil, mas ao mesmo tempo é necessário sermos fortes na fé. Pois Jesus disse-nos que as pessoas nos odiariam, nos perseguiriam, mas que tínhamos de ser fortes na fé. Crer em Deus, crer no Evangelho. É isto que dizemos à nossa gente, encorajando-os repetidamente. E também acho que, pela nossa perseverança, as pessoas de outras crenças, os nossos irmãos muçulmanos, no nosso diálogo interreligioso, muitos deles agora pensam que nós precisamos de paz. Precisamos de trabalhar juntos. Porque para a sociedade, para uma sociedade saudável, precisamos de todos. Assim, embora a situação seja difícil, há receio. Mas apesar disso, as pessoas sabem que têm de ser a luz do mundo. Digo frequentemente à nossa gente para se lembrar dos 2 Fs, especialmente quando houve um ataque no dia da Páscoa de 2016, em 27 de abril. Nessa altura, disse às pessoas: 2 Fs? Sim, 2 Fs. Um F é não viver com medo, fear. Sabemos qual é a realidade, mas não devemos viver com medo. Assim, o medo não nos deve paralisar, não deve conseguir controlar o nosso intelecto, a nossa inteligência e a nossa fé. E o outro F é de lutar, fight. Não devemos lutar. As pessoas perguntam-me então como devemos viver. Eu disse-lhes que Jesus deu-nos uma boa disciplina de vida. Bem-aventurados os pacificadores. Portanto, não há luta, não há medo. Sejam pacificadores. Depois, também explicamos que paz não significa que devemos sentar-nos oclosos e logo tornar-nos pacificadores. Não, não. Para termos paz, é necessária uma dupla batalha. Dupla batalha significa que temos de conhecer a nossa religião, precisamos de conhecer o nosso próprio catecismo para sabermos que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo veio ao mundo para nós. Porque Deus nos ama tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Acreditando nisto, assim é possível conhecer a razão da nossa existência, porque estamos aqui, porque vivemos no Paquistão, porque nascemos no Paquistão. Tudo isso. Assim que o entendemos, teremos a coragem de não viver em medo, mas sim poder dialogar com a pessoa de outra fé.
Nesta viagem ao mundo que fazemos consigo todas as semanas, vamos agora até à Índia, onde, uma vez mais, o cardeal Oswald Gracias chamou a atenção da comunidade para a situação dos Dalits, ou intocáveis. O cardeal Gracias celebrou o Natal com a comunidade Dalit na região de Chetakam, em Trombay, Bombaim, sublinhando com esse gesto a situação de exclusão social em que se encontram estas pessoas consideradas como impuras no complexo sistema de castas do país. E isto apesar de a Constituição indiana proibir, Catarina, estas distinções. Precisamente, Paulo. De facto, estas distinções foram abolidas da Constituição indiana em 1949, mas a verdade é que, na prática, continuam fortemente enraizadas nesta cultura popular. Portanto, os Dalits, ou os intocáveis, representam uma parte muito considerável da população indiana e faz parte também, é uma grande parte da comunidade cristã, de facto, faz parte destes Dalits. E, portanto, cerca de 60% de todos os cristãos são Dalits, o que significa que, de facto, são os pobres dos mais pobres e são de toda a sociedade, não é? E foi com cerca de 2 dezenas de famílias Dalits que vivem numa grande favela na região de Bombaim que o cardeal Gracias celebrou o Natal. Conhecido como o amigo dos pobres, o cardeal Oswald Gracias aproveitou esta ocasião para manifestar uma vez mais a sua proximidade para com todos os que são discriminados na Índia, nomeadamente os Dalits e as comunidades tribais. E foi também a pensar neles que a Fundação AES lançou, na quaresma do ano passado, uma campanha para apoio material e espiritual a esta comunidade e para que o mundo também ficasse a conhecer um pouco mais desta realidade tantas vezes ignorada. Bom, vamos agora ao encontro de 3 mulheres, Bita, Asha e Sueta. Elas representam este mundo de sofrimento, mas também de fé e de ressurreição. São 3 mulheres reais, concretas, com vidas muito sofridas e que têm em comum o facto de serem cristãs e de serem olhadas pela sociedade indiana com desprezo, como se fossem mesmo invisíveis, como se não existissem. My name is Bita. My name is Asha. My name is Sweta. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? The Gospel said that Jesus died for us on the cross. I felt that I am also ready for that. I prayed for my husband every day and cried to God for help. You, my God, have joined us in marriage. We cannot separate from each other. We are living in this corner of the world, forgotten by all. Please help us. Even if someone were to threaten me with harm or even death, I would not leave Jesus. Agora vamos até à Síria. Daqui a pouco, na história da semana, vamos conhecer 3 irmãos que vivem em Homs, numa cidade ainda com marcas significativas dos anos de guerra. Mas para já vamos ao encontro da irmã Laudis, uma missionária brasileira da família do Verbo Encarnado, que passou mais um Natal em Alepo, a segunda cidade mais importante da Síria. Num relato enviado para os nossos colegas da Rádio Vaticano, a irmã Laudis vai explicar-nos como, aos poucos, a cidade vai regressando à normalidade. Isto, apesar de ainda se escutarem por lá tiros de artilharia. Aqui em Alepo, durante esse tempo de festas, o clima mudou muitíssimo desde que foi liberada Alepo. Apesar que ainda se escuta bombardeios, apesar ainda da situação econômica das famílias está bastante difícil, estão passando por muita dificuldade, não deixa de ser um acontecimento de muita alegria para todos os cristãos aqui. Ontem a gente aproveitou e saiu um pouco com as irmãs aqui para comer uma coisinha fora, assim, para festejar um pouco mais, e realmente tudo muito mudado. Muitos outros negócios que estavam fechados em zonas que tinham sido bombardeadas foram reabertos, voltou um pouco mais a alegria para alguns bairros, e realmente o espírito natalino se veia ontem bastante, né? Apesar que
A grande maioria dos habitantes aqui de Alepo não são cristãos, eles não estavam festejando como a gente, mas para nós cristãos era como que as coisas tinham tomado outra dimensão, outro sentido, outras cores, né? Ainda antes da história da semana, que nos levará até Homs, a cidade onde começou a guerra na Síria, vamos até Cara. Não fica muito distante. Cara é uma pequena vila, relativamente perto da fronteira com o Líbano. E Cara é conhecida em toda a Síria por ter um mosteiro muito antigo, o mosteiro de São Tiago Mutilado, o mosteiro onde vive uma jovem freira portuguesa, a irmã Miri. Hoje, a irmã Miri vai lembrar-nos o dia em que as irmãs decidiram ir à missa à paróquia de Cara. No outro dia nós fomos à missa à paróquia de Cara. O padre sempre nos convida porque ele está um bocadinho demonido com o coro, pois houve muita gente que partiu daqui. Os jovens, uns por exército, outros casaram-se, outros emigraram. E então, nós às vezes também há circunstâncias que nos obrigam a ter que ir à missa de domingo na paróquia, embora nós não gostamos de sair do mosteiro. E nesse dia o padre deu a ação de graças por um jovem que nós sabemos que estava lá presente e que estava no exército. Mas eu não percebi muito bem árabe o que é que ele disse, então no fim eu perguntei, então, mas porquê que ele estava a dar a ação de graças por tua causa? É porque eu finalmente fui dispensado do exército, depois de 7 anos e meio, 7 anos e meio, vocês estão a ver, 7 anos e meio, não fiz outra coisa senão estar lá no exército, tive que parar a minha vida. Então, mas tu não eras capitão? Eu pensava que tu eras... que estavas permanente no exército. Não, eu não sou capitão, eu sou engenheiro mecânico, mas deram-me esse grado porque eu sou engenheiro mecânico, eu tenho estudos, mas eu agora já me esqueci de tudo, preciso de um tempo para voltar, para me lembrar de tudo. Então agora o que é que tu vais fazer? Agora preciso de um tempo assim um bocadinho de nada, a minha vida muda assim de um momento para o outro. E depois ele mostrou-nos fotografias de onde é que era a vida dele, nesses 7 anos e meio. Um pequeno cubículo, uma barragem na estrada, um pequeno cubículo onde elas eram talvez 3 ou 4 juntos e que iam mudando de contornos. E ele de vez em quando vinha à casa. O normal, uns tijolos em cimento que se põem uns sobre os outros com umas sacas de areia para se sentarem por terra, e era assim a vida deles. E assim também dormiam. E depois dizia esse jovem, eu dou graças a Deus, é um milagre, eu vejo assim, é um milagre que eu ainda esteja vivo. Tantos dos meus amigos morreram e eu não sei como é que ainda estou aqui, mas isto é a mão de Deus. Agora sim, depois de termos escutado a irmã Láudias e a irmã Miri, vamos até à casa de Ramon, Afef e Naval. Na verdade, não é bem uma casa, é quase apenas a ruína de uma casa na cidade de Homs, desde que uma bomba atingiu o prédio onde viviam logo nos primeiros anos da guerra na Síria. Os 3 irmãos são já idosos e só conseguem sobreviver graças à ajuda da igreja local e de instituições como a Fundação AIS. E, claro, da vizinha que mora no andar de cima e que todos os dias faz questão de os visitar. Esta é a história da semana que vamos escutar agora com a ajuda da Pilar Rocha. Quando batem à porta já sabem que deve ser a vizinha de cima. É raro o dia que Sara não desce as escadas, ainda esfaceladas pelas bombas, até à casa de Ramon e das 2 irmãs, Afef e Nawal. Normalmente Sara vem com a sua filha Mariam. Normalmente os 3 irmãos recebem-nas na sala, junto ao fogão, onde uma chaleira ao lume já a fumegar indica que o chá está quase pronto. Num país que viveu os últimos 8 anos em guerra, os pequenos gestos do dia-a-dia ganham uma importância extraordinária. Devolvem o sentido de normalidade, dão segurança. Querem uma xícara de chá? Pergunta a Afef, sabendo já a resposta de antemão.
É muito bom os vizinhos visitarem-nos de vez em quando, reconhece Afef. É importante haver companhia. É importante acreditar outra vez no futuro. Raymond Ziad é o mais velho dos 3 irmãos. Tinha 72 anos quando a guerra começou em Homs. Foi em 2011. Um ano depois, era já quase infernal permanecer ali. Mas eles iam para onde? Todos os que puderam abandonaram a cidade. Foram ficando apenas os mais idosos e os que, por serem tão pobres, não tinham outro lugar para onde escapar. Raymond recusou sempre abandonar a sua casa, até ao dia em que uma bomba rebentou mesmo no prédio. Foi um sobressalto enorme. Um dia estávamos a dormir quando nos assustámos com o rebentamento de um morteiro, recorda Nawal Ziad, de 74 anos. O teto da sala desmoronou, juntamente com a parede que separava o quarto. Nem sei como estamos vivos para contar isto. É Nawal que recorda esse dia que parecia ditar o fim da presença da família em Homs. É ela que fala, pois o irmão mais velho mal consegue dizer alguma palavra, mal consegue sequer andar. Quando a casa quase veio abaixo, com o rebentamento do morteiro, todos tiveram de partir. Fomos evacuados de Homs, recorda mais uma vez Nawal. Mas quando a guerra perdeu a intensidade, quando os combates abrandaram, decidiram regressar. É a nossa casa, não temos um lugar melhor para onde ir. Quando Sara e a filha batem à porta, já sabem que vão ser acolhidas com sorrisos, com conversas que se alongam aos tempos anteriores à guerra e com uma xícara de chá perfumado. É à volta do chá, à volta do fogão da sala que gira toda a conversa. O fogão marca presença com uma chaminé que se prolonga até ao teto. Uma engenhoca permite que ele funcione a gasolina, um bem muito precioso e caro nos dias que correm na Síria. Se não fosse o fogão, seria impossível aos 3 irmãos sobreviverem ao rigoroso inverno. Os combustíveis são caros em Homs, assim como em toda a Síria, tal como os alimentos e os medicamentos. Não é fácil sobreviver na Síria nos dias de hoje. Vale a solidariedade de uns para com os outros, a rede de assistência que a Igreja montou com o auxílio de instituições como a Fundação AIS. E vale a certeza da fé. Raymond, as irmãs, tal como Sara e a filha, todos sabem que é graças à generosidade dos benfeitores da AIS que as suas casas estão a ser reparadas, que as crianças estão a regressar às escolas e que já não se passa fome, apesar das enormes dificuldades que ainda existem. Aqui, muito perto de nós, temos a igreja de Saint-Maron. Praticamente vamos à missa todos os dias, diz Nawal. Também, quase todos os dias, sempre que à meia da tarde alguém bate à porta, Raymond e as irmãs já sabem que, muito provavelmente, é a vizinha de cima que lhes vai fazer uma visita. É assim, com pequenos gestos, que se reconstrói o futuro num país devastado pela guerra. Depois da história que nos levou até a amada Síria, como o Papa Francisco se refere sempre a este país que tem vivido tantos anos de guerra e de sofrimento, é tempo para lermos agora algumas das mensagens que o Santo Padre nos enviou todos os dias, ou quase todos os dias, através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Depois dos tweets do Papa, é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. No último programa, o padre Miguel Ribeiro passou o testemunho a Dom Joaquim Mendes. Vamos agora ver a sua mensagem. Agradeço ao Padre Miguel o desafio que ele me fez sobre a palavra
E a palavra que tem norteado a minha vida, desde o meu ministério sacerdotal e agora do meu ministério episcopal, é uma citação de Lucas 22, 27, no contexto da paixão, em que Jesus diz: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Isto é uma marca da identidade de Jesus, estar para servir. E ele mesmo o repetiu muitas vezes aos discípulos e aos apóstolos, que o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e veio para dar a vida. O meu fundador também, São João Bosco, dizia: o Senhor pôs-me no mundo para os outros. Não é? E a grandeza do cristão e a grandeza do discípulo está exatamente nisto, em servir como mestre. Em estar para servir, para acompanhar, para ajudar, para ser próximo, para ser samaritano, para colocar os dons e as capacidades que o Senhor deu ao serviço do seu reino e na missão que Deus confia a cada um de nós. Por isso esta palavra é uma palavra que tem enchido e preenchido a minha vida, que tem norteado e que continuará a nortear a minha vida no sentido de estar para servir, estar disponível para servir onde o Senhor quer, segundo a sua vontade, segundo onde é necessário, segundo as exigências e as necessidades do reino de Deus, do povo de Deus, da igreja que eu sirvo aqui em Lisboa. Agora gostava de desafiar o Sr. Nuno Brás para a próxima mensagem, para o próximo desafio sobre esta palavra que a voz da verdade, em boa hora, se lançou a todos nós. Foi o Joaquim Mendes a passar o testemunho a Dom Nuno Brás, que foi agora nomeado pelo Papa Francisco Bispo do Funchal. Mesmo a chegar ao fim do programa, vamos voltar a sintonizar agora a nossa atenção no Papa Francisco, que neste mês nos pede orações pela evangelização e também pelos jovens, especialmente os da América Latina, para que, seguindo o exemplo de Maria, queiram comunicar ao mundo a alegria do Evangelho. Ustedes jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría, una fuente de inspiración. Aprovechen la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María. Cada uno en su idioma recemos el rosario por la paz y pídanle fuerzas para soñar y trabajar por la paz. Recemos por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que siguiendo el ejemplo de María respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo. Foi o vídeo do Papa referente a este mês de janeiro. O nosso programa chegou praticamente ao fim, tempo apenas para uma nota de agenda. A Fundação AIS vai ao Porto para uma sessão especial. É assim, não é, Catarina? Precisamente, Paulo. De facto, vamos estar no Porto para uma sessão muito especial do lançamento do Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo. É já na próxima semana, sexta-feira, dia 25 de janeiro. E como é uma sessão especial, vamos ter a presença também especial de Dom Manuel Linda, portanto, o Bispo do Porto, e posso dizê-lo aqui que tem sido um grande amigo da Fundação AIS, e por isso fica aqui o convite a todos aqueles que nos estão a ver neste momento para aparecer então no dia 25 de janeiro no auditório do Paço Episcopal, no terreiro da Sé, no Porto, pelas 18 horas. E este relatório mostra-nos como é que o mundo está em termos de liberdade religiosa. Em termos de liberdade religiosa, que é aquilo que fazemos aqui todas as semanas na sua televisão. Obrigado, Catarina. E depois desta nota de agenda, recordo especialmente agora para os telespectadores do Porto a apresentação do Relatório de Liberdade Religiosa, dia 25, 18 horas, auditório do Paço Episcopal. Então sim, despeço-me com amizade em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até a próxima semana, até a próxima Igreja no Mundo, Magazine, se Deus quiser.